Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui de novo, já que estamos de bobeira, já que não tem jogo do Santos, falar da coletiva do Lisca. É sempre um assunto interessante. Essa foi uma coletiva que foi mais curta do que as outras, estão podando aí o nosso querido Lisca doido, mas algumas coisas que merecem ser comentadas, algumas coisas que eu acho interessante comentar. Então, vou aqui fazer o nosso clássico resumo do que foi a entrevista coletiva, falar um pouco de alguns pontos que eu acho interessantes, para dizer o mínimo. Não foi nada tão polêmico, mas algumas coisas que chamam a atenção e fazer meus comentários aqui. Vamos ver se a gente consegue resumir mais. Uma entrevista que foi mais curta, eu tô desconfiado aqui que eles estão cortando o Lisca mesmo. Inclusive, usaram de subterfúgios, trouxeram em outros jogadores para fazer a coletiva, que ficou com quase meia hora, mas teve uma boa parte de participação de outros jogadores, de jogadores do Santos. Então vamos falar aí de como que foi a entrevista coletiva após Santos 2, Fluminense 2 pelo Campeonato Brasileiro. Antes do vídeo, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for, muito, muito, muito obrigado. Estamos aí com 695, quase 700. Então, participe também da nossa promoção lá no Instagram. Vamos chegar logo nos 700 para fazer o nosso sorteio da tatuagem com o Wagner Muniz. E no mais, deixe seu like, compartilhe, se inscreve e comente aí o que você acha desses vídeos que nós fazemos. Falando das entrevistas, eu acho interessante, eu sempre digo, né, que é difícil tirar uma coisa positiva da coletiva, assim, uma coisa interessante. Coletivas normalmente são muito protocolares. O Lisca, ele foge um pouco disso, ele não é um cara protocolar. E então vale a pena dar uma ouvida, e eu acho que não é todo mundo que tem o tempo para ficar ouvindo com a atenção necessária a entrevista coletiva. Bom, essa começou com o Marcos Leonardo, autor do gol de empate, né, o 2-2. Foi uma entrevista relativamente protocolar, falou do sentimento dele, de ter jogado, conseguido marcar o gol de empate, falou da comunicação que ele teve com o Ângelo, a comemoração do gol, que ele disse que teve uma semana difícil, a mãe da namorada morreu, então meus sentimentos aqui a toda a família. Falou do treinamento, e aí ele falou da escalação, ele já deu uma dica do que viria para frente, porque ele falou que o Barbosa entrou e depois o Batistão, foi tudo referente ao pensado, né, em relação ao que o Fluminense vem jogando. Então aí já é uma ideia do que viria, porque certamente perguntariam para o Lisca sobre a escalação do Rodrigo Fernandes, do Lucas Barbosa e do Sanches no meio também. Por que é que teve essa escalação especificamente? Então, vai ser uma questão que vai ser feita por Lisca mais para frente, falaremos disso. Ele termina com tudo em prol do Santos. Depois ele sai, entre o Lucas Braga. O Lucas Braga ele fez uma autocrítica muito interessante. O Lucas Braga é esse jogador que faz autocrítica, então ele fala que ele elogia o Lisca e tal, mas fala que ele foi muito bem taticamente, mas ele define as jogadas mal, então ele vai trabalhar em cima disso, na questão da definição de jogadas. Até ele falou mais de uma vez assim que ele peca no último passe, e é uma coisa que eu também que eu concordo assim, ele falha um pouco no momento decisivo. E aí até comentaram assim dele ser um jogador que vem crescendo, que vem bem, mas com números ruins. Ele não tem muitos gols, ele não acho que nem marcou gol nessa temporada, acho que só no Paulista. E não tem assistências também, então ele falou que se ele melhorar nesses números, ele pode aparecer mais, talvez. E também comentou a questão de ter passado por vários treinadores, então ele vai aprender com muitos deles. E aí saiu o Lucas Braga para entrar o nosso Lisca doido. Ele já começou falando começaram perguntando sobre o Luan. Ele falou que ele acha um ótimo jogador, mas que não vai ter comentários, porque não está confirmado ainda, e até vou falar sobre isso no final do vídeo, mas nada de bombástico, só para comentar por que é que nós não estamos falando do Luan ainda. E aí perguntaram para ele sobre a escalação, de não ter, de ter sido diferente do que estava esperando, até porque, de fato, né, jogadores como Rodrigo Fernandes no banco, o Batistão no banco, foram surpresas para quem estava acompanhando as possíveis escalações. E aí ele comentou exatamente sobre isso, e eu vou tentar novamente compartilhar aqui com vocês. Vamos ver. Porque ele já chegou dando aquela alfinetada, e eu vou comentar isso muito em breve.
Vamos ver. Boa noite. Você fez algumas mudanças no time, talvez Sim. que tenha no time titular que tenha mais chamado a atenção. E não vazou essa semana, né? É. Mas que incrível, né, gente? Porque só que eu ouvia isso, aqui no Santos vaza tudo, todo mundo. Vocês não souberam nem o momento da equipe, né? A que você atribui essa mudança de não vazar? Não sei. Vocês é que vazam, vocês é que sabem as mudanças, vocês é que tem todas as informações de Santos. Me chamou a atenção que essa semana nada vazou no Santos, né? Sim, mas a pergunta é outra. Você mudou no time titular e tirou o Rodrigo. Então, aí depois ele vai responder sobre a questão tática, mas é interessante. Eu não tinha pensado nisso, confesso, mas eu tava vendo o vídeo do Alex Frutuoso falando do jogo e falando da coletiva, e ele fez um comentário que ele até não repercutiu muito, mas eu não tinha pensado e faz sentido. Ele disse que muita gente estava comentando como o Marcelo Fernandes poderia ser a pessoa que vazava, e aí é até assim, muito. Dá pra ver a cara de deboche aqui do Lisca doido, a cara de deboche do Lisca doido, perguntando, porque certamente os jornalistas sabem quem vaza para eles. E é realmente curioso que justo na semana que o Marcelo Fernandes se desliga do Santos, a escalação vem diferente do que estava sendo prevista por todos os setoristas. Não, eu não quero polemizar, eu só achei uma coisa curiosa. Mas também tem uma questão que todos os jornalistas que eu acompanhei ele, assim, eles falaram muito bem do Marcelo Fernandes, no sentido de que ele nunca teria jogado contra ou feito nada que desabonasse o trabalho dele no Santos. Talvez ele realmente tivesse uma relação muito boa com os jornalistas e talvez tenha a ver com isso. Achei interessante. Então, talvez ele seja uma fonte, ele fosse uma fonte. Parece que já tem notícias de que o Sérgio Chulapa também vai ser desligado da comissão técnica fixa. Então, aquela pergunta que a gente fez, né, que nós nos fizemos, tanto na coletiva de apresentação do Lisca quanto no vídeo da saída do Marcelo Fernandes, parece que fica assim, indicando que sim, a saída do Marcelo Fernandes teve a ver com a chegada do Lisca e qual a opinião dele sobre comissões técnicas fixas. Não quero cravar nada, mas os fatos parecem nos indicar isso. E aí ele responde a pergunta efetivamente sobre a questão do Rodrigo Fernandes começar no banco. E aí ele fala de uma questão tática e eu vou trazer esse trecho também para a gente comentar um pouco sobre isso. Rodrigo Fernandes, talvez que tenha mais chamado a atenção. Certo. Por que ele não foi titular hoje? Pela questão que eu precisava equilibrar na parte técnica, né? O Camacho tem mais jogo, conhece bem a maneira que o Fernando joga. Você deve saber que o Camacho sempre foi um homem de confiança dele, né? A leitura de jogo sem a bola também, o Rodrigo ainda está muito condicionado no homem, que é a característica dele, e é um grande jogador, né? Mas como eu estou mudando as referências de marcação, né? Nossa referência agora é bola, espaço, companheiros e adversário. Nós não perseguimos mais homens, né? Atrás dos homens. Então... Interessante que ele falou, então, né? Que é bola, companheiro, adversário, espaço, marcação, e aí não fazer mais a questão de homem a homem, e aí ele vai falar sobre como ele valoriza a questão zonal. O Rodrigo tem um pouquinho de dificuldade, mas já está assimilando, melhorou muito. Lá em Fortaleza a gente baixou demais. Ele e o Bruno tiveram muita dificuldade na marcação zonal, fechamento de passe, né, basculação. Então eu precisava desse jogo também um pouquinho mais de qualidade de jogo, né, que o Camacho me dá muito na iniciação, além do conhecimento do sistema do adversário, né, porque... Então ele fala basculação, eu nem imagino o que seja exatamente basculação. Fico pensando em basculante, que é uma coisa que vai e volta, não sei. Mas aí ele fala como o fato do Camacho ter trabalhado com o Diniz, ter experiência do jogo do Diniz, seria um dos objetivos, e que o Fernandes não só não trabalhou com o Diniz tanto, nem sei, acho que ele não chegou a trabalhar com o Diniz, inclusive, mas que ele faz uma marcação mais homem a homem e o Camacho seria melhor na saída de jogo. Não foi o que nós vimos na partida, já que foi a bola do Fernandes que virou o gol, mas, enfim, entendo, não concordo, mas entendo. Fernando faz um trabalho totalmente diferente, né, do que nós estamos acostumados, né? Só ele faz esse tipo de jogo, paralela cheia, enche o lado do campo, trabalha passe entre linhas, combinações. O time dele é muito associativo, né? E o Camacho ia me ajudar nessa situação. E estava planejada a troca já, né? Pelo desgaste que ia ter. Os três do meio se desgastaram muito, Zanocelo, Camacho, tu pode ver que os dois saíram, né?
E aqui nós estamos trocando o eu pelo nós, né? E o Rodrigo entrou muito bem na partida, né? Desarmando, deu um passe lindo para o segundo gol. Já está entendendo melhor também, né? A dinâmica do jogo que a gente quer. Então eu fico muito feliz porque eu tenho alguns jogadores ali que podem jogar, né? Então, vamos parar aqui o compartilhamento. É isso, né? Então, parece que o Lisca ele confia mais no Camacho para isso, para fazer esse tipo de jogada. E o Rodrigo Fernandes, eu acho que o Rodrigo Fernandes acabou sendo melhor que o Camacho. De qualquer forma, o Camacho não joga o próximo jogo, então não veremos aí o Camacho. Possivelmente o Rodrigo Fernandes será titular. Mais pra frente ele fala da questão do Ângelo, do Ângelo não ter sido titular, do Batistão também não ter sido, e do Barbosa ter sido titular, que foi uma das grandes surpresas. Ele falou que o Batistão tá sentindo um pouco de dificuldade em jogar pela beirada, um pouco dos fundamentos da posição, ele falou que o Batistão tá sentindo um pouco, e que o Batistão joga melhor quando tem outro atacante, assim, como o Ângelo. E aí, então ele falou que o Batistão foi mais questão tática e o Rodrigo mais técnico e tático. E aí ele falou do Sandri, foi até complicado, assim, ele falou que o Sandri entrou com excesso de vontade, ele não podia manter o Carlos, que ele fala, né, o Carlos Sanches, que o Sanches não tem essa agressão, né, essa ofensividade para agredir a última linha do adversário. Ele chamou de pênalti cachorrinho, que foi o pênalti que o Sandri fez, mas ele comentou que o jogo estava bem controlado, elogiou a torcida do Santos, falou que todo mundo perde junto, todo mundo ganha junto. Achei legal essa questão de ele proteger o Sandri, isso, porque é meio que uma característica dele, né, de ganhar o elenco. E aí elogiou muito o Derek, o Jair, falou que queria colocar eles em campo até, que eles estavam preparados, mas o Michael e o Luiz Felipe treinaram bem, segundo eles. Isso foi a primeira pergunta. A segunda foi a questão de jogar fora de casa. Aí ele já começou dando um corte, assim, que ele falou, pois é, boa pergunta, porque em casa a gente tá bem, em casa a gente tá entre os 4, 5 melhores times, segunda melhor defesa, João Paulo jogando muito bem, aí ele falou que precisa ter coragem, então o que precisa é ter coragem para definir aí o porquê pro Santos melhorar e se impor fora de casa. Então ele falou que sentiu os jogadores acuados contra o Fortaleza e precisa ser mais corajoso fora de casa. Aí ele falou sobre como o Santos conseguiu jogar bem contra o Fluminense, agradeceu os torcedores de novo, mas ele falou de um pouco de tática e aí eu separei esse trecho porque eu achei interessante do que ele falou com relação ao trabalho do Diniz, né, a maneira como o Diniz joga e como o Cano joga também. Ele falou que, inclusive, agora o Cano tá maravilhoso, que ele tinha pego o Cano no pior momento dele do ano. Então vou compartilhar aqui para vocês também, só para a gente dar uma olhadinha em como que foi. Trabalhada. Foi uma bola longa que dificilmente o Fluminense usa, né? Nós neutralizamos o Cano hoje, que é o principal artilheiro do país, ele não teve uma conclusão. Ele não participou do jogo praticamente, a gente isolou ele do jogo, né? Me lembrou muito o Cano do Vasco, eu tive dificuldade com ele, eu peguei a pior fase do Cano no Vasco, né? Eu fiz 12 jogos e ele não fez nenhum gol, ele fez um gol, né? Então, realmente, a gente precisa estar mais compacto, sabe? Poder subir o bloco, mas subir a linha defensiva, não espaçar muito. Eu detectei um pouco de espaçamento quando eu cheguei, e principalmente, a gente estava muito submisso ao adversário, né? Sempre correndo atrás, eles nos levando para algumas situações fora da nossa posição real no campo, e quando a gente roubava a bola, a gente estava muito desorganizado para poder começar a ação ofensiva. Então, tudo isso eu estou trabalhando, nós vamos melhorar muito isso, né? E espero que a gente possa, fora de casa, pontuar, porque se a gente quer o nosso objetivo, que é ficar pelo menos entre os 8 e buscar uma vaga aí na Libertadores ou pré-Libertadores. Aí ele fala de como entre os 8 possivelmente fica na Libertadores, né, para Libertadores, porque o Brasil, os times brasileiros estão muito bem, mas é interessante o que ele falou, né, da questão de espaçamento, de como a maneira como o Santos estava entrando muito espaçado permitia que o adversário manipulasse a partida a seu favor. Eu achei interessante essa observação. Eu acho que as observações táticas do Lisca são interessantes nas coletivas. Eu acho que é uma coisa que nem sempre é exposta nas entrevistas.
E ele é um cara que já falou que gosta de deixar o treino aberto, surpreende na escalação. Então ele acha que o que falta para vencer fora de casa, que eu espero que venha, porque afinal de contas o próximo jogo é aqui no Paraná, em Curitiba. Mas enfim, encorajar ele a ter uma atitude positiva. A terceira pergunta, então foram só 4, perguntaram sobre como que ele avalia essa questão de ter tido a semana inteira para trabalhar. E aí eu separei mais um trecho que ele fala da questão tática, dessa questão de como que ele trabalhou taticamente com o time durante essa semana. Deixa eu colocar aqui. E aí ele falou mais de marcação zonal, de preencher espaço. Só um momento. Detectou e podemos trabalhar pelo menos 3 ou 4 treinos, né, para neutralizar aquelas jogadas na paralela cheia que o Diniz chama, né, e não deixar eles inverter jogo, e não deixar eles progredir, e não ficar correndo atrás deles para eles abrirem os espaços e espaçar o nosso time, fazer uma marcação zonal, mas sempre pressão na bola. Algumas movimentações ofensivas já foram bem interessantes também. As substituições eu pude testar, a mudança de sistema que a gente teve com a entrada do Léo Batistão. Ficamos num 4-4-2 com o Ângelo de um lado, Braga do outro, Léo Batistão e Marcos Leonardo por dentro. Aí 2 volantes, né? O Sandri e o Rodrigo. Dificuldade para avisar para o Sandri para ele descer um pouquinho, porque ele estava querendo compensar, né, o pênalti e ele saiu demais. Então, são detalhes que eu consegui, né, mostrar para eles, não só mostrar, mas praticar. Que a gente no Brasil, a gente consegue detectar, ver, mas nós não conseguimos praticar. Então aí ele explicou alguns dos conceitos que ele acha que conseguiu trabalhar durante essa semana. Achei interessante também essa questão da mudança tática com a entrada do Batistão. É legal que tenha algum tipo de variabilidade tática, e isso é só com treino mesmo. Agora ele vai ter mais uma semana para trabalhar, esperamos que ele consiga também trabalhar isso, né? Ele falou que conseguiu trabalhar bem, aumentou o volume do treino, então deu aquela alfinetada nos profissionais anteriores. Então que o pessoal está assustado com a velocidade. E aí ele termina, assim, eu não separei o trecho, mas achei interessante a afirmação, até deixei anotado aqui. Ele falou que, assim, talvez os jogadores sintam nos primeiros 2, 3 jogos essa intensidade, mas em 15, 20 dias o nível vai estar bem maior, bem melhor, segundo ele. E aí ele cravou, pode ter certeza, eu sei o que eu estou fazendo. Então, assim terminou a terceira resposta do Lisca. Vamos ver se daqui a 15, 20 dias ele vai mostrar que sabe o que está fazendo mesmo. E aí, no final, ele ficou lá trocando papo com o jornalista que ele conhecia, não sei o que e tal. Perguntou como que foi jogar na Vila pela primeira vez. Ele falou que foi muito legal. Falou da questão de grandeza, né? Ele tinha jogado no Guarani, que tinha sido muito legal também, treinado o Guarani. E aí ele falou assim que passando pelo corredor do Guarani, vê lá, tipo, Careca, Djalmir, Ricardo Rocha, Amoroso, Luizão no corredor. E aí aqui ele falou do muro do CT, né? Inclusive ele pediu para trabalhar na Vila, achei interessante, porque ele falou que o Santos não costuma treinar na Vila, só jogar. E como tá com muito tempo, dá para treinar na Vila. E aí ele trouxe um outro elemento, que é treinando na Vila dá para sacar as referências. Então, ver as placas, por exemplo, já saber onde estão as coisas. Eu acho que é um fator, eu não vou dizer aqui que assim, tipo, é a diferença entre jogar, entre ser o melhor time do campeonato ou não. Mas pode ser que faça alguma diferença, né? Os jogadores se situarem melhor, se acostumarem mais com o gramado, com os locais do gramado, e aí fortalecer a questão de jogar em casa. Achei interessante. E aí ele falou que tá mais tranquilo dessa vez, né? No Vasco ele estava mais ansioso. E, e aí ele elogiou muito o Santos, que tem um hotel próprio, o nosso campo, o próprio campo, é o privilégio de jogar aqui. Está muito integrado com o Sub-20, com o Sub-17, vendo muito treino, tem muitos jogadores bons. E aí ele termina falando do Jair e fazendo comentários sobre o futuro dele. Eu achei muito interessante como ele termina e é como eu irei terminar também o vídeo aqui. Barbosa 21, o Seco 20, não, é uma gurizada. O Jair, 17 anos, quando me falaram que o Jair tinha 17, eu digo, meu Deus do céu, cara. Mas ele tem muita qualidade, tem um futuro enorme, né? Me lembrou muito o Lúcio, quando o Lúcio chegou no Beira-Rio, né? O Nilton estava lá também, né?
E o Lúcio era meio atabalhoado, mas tinha uma força, tinha uma pegada. E eu lembro o seu Clóvis Dias, que é um grande parceiro meu já falecido, o primeiro jogo que ele viu do Lúcio, ele olhou para mim e falou, seleção brasileira. Eu falei, não, o senhor está exagerando. Que foi numa Taça São Paulo contra a Ferroviária de Araraquara. Aí ele olhou para mim e disse assim, tu vai ver. Não demorou 2 anos, meu amigo. Não demorou 2 anos. Então o Jair eu vejo com um potencial enorme, magro, longilíneo, rápido, constrói bem, corajoso. Tô louco para botar ele, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Então, Dudu, eu tô assim, é um prazer enorme, cara, sabe? Trabalhar aqui, ver a torcida do Santos, né? Conviver aqui com vocês. Mas tudo com calma, sabe? Com serenidade, com experiência, para a gente poder aproveitar isso bem e daqui para frente crescer cada vez mais aí na minha carreira. E quem sabe daqui eu não vou para o exterior também, para mim ganhar um pouquinho em dólar também, que tá bom, né? Tá bom demais em dólar e euro. Então eu quero ficar no Santos até o fim de 2023 e depois começar a explorar o mundo, né? Brasil eu já rodei quase que todos os estados, né? Agora está faltando pelo mundo e o Santos vai me levar a isso, porque é um clube mundial, com reconhecimento mundial, e eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade. Então, ele termina. Lembre que na coletiva de apresentação ele falou: se me deixar 5 anos aqui, isso aqui vai voar, mas não vou me deixar 5 anos. Agora ele já está falando de terminar o contrato em 2023 e treinar times que ele vai ganhar em dólar, ganhar o mundo. Então, o Lisca é muito doido mesmo. Ele, enfim, ele tem uma retórica assim, muito, muito fluente, da aspirada dele, mas eu acho que tem coisas que a gente pode tirar e a parte tática eu acho muito interessante. Ele, de novo, não sei o que é basculação, mas imagino que na cabeça dele isso faça sentido. Eu lembro do Parreira, que falava muito de ponto futuro, de overlapping, né? Então, o Lisca deve ter uns rolê desses aí. E aí vamos ver se o trabalho dele vai evoluindo, que é o que a gente sempre fala com relação ao treinador. Não precisa transformar o time numa máquina de uma hora para outra, mas que vá sempre melhorando, que vá sempre evoluindo, que o futebol mostre melhora para conseguir os resultados. Então, essa foi a entrevista do Lisca Doido, a mais nova entrevista dele. Neste momento, eu falo aqui, não temos notícias novas com relação a contratações. O que a gente tem visto é que o Cristaldo estava quase certo e aí depois teve alguma nova condição do Huracan e aí ele já foi afastado, mas o jogador quer jogar. Então, como tudo isso ainda é rumor, tem a questão do Luan também, que parece que vai vir de graça e o Corinthians vai pagar até o salário dele, mas também ainda está na base da especulação. Quando isso tudo estiver confirmado, aí a gente faz um vídeo aqui falando deles, dissecando a história, vendo no que pode ajudar a gente. Mas por enquanto a gente fica só esperando o Santos anunciar algum reforço finalmente. Já que o Santos segue sendo o único time da Série A e da Série B que não tem reforços. E o Lisca também não responde sobre isso nas coletivas. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. E muito obrigado a todos que estão inscritos no nosso canal. Lembrando, tem a promoção lá, participem no Instagram. E no mais, compartilhem, deixem um like e comente o que é que você acha dessas entrevistas do Lisca Doido. Se você acha que tem coisa interessante aí, vale a pena parar e ouvir a entrevista dele. E se você tiver menos tempo, ouvir o nosso resumo e a nossa análise comentada aqui no Meninos de Fora da Vila. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!